Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio é patrocinado pela Casa Lotus. casalotus.pt. Tudo o que precisas para despertar o teu lado zen. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. Hoje com uma conversa muito interessante, não só pelo tema, vamos falar aqui de crianças, de educação de crianças, da educação dos adultos, uma conversa assim muito rica, mas também por uma razão muito especial. É que esta convidada de hoje é uma pessoa que eu gosto muito e que já esteve no Reatravessar na primeira temporada, então ela é uma repetente, porque o tema é tão interessante que nós vamos ter que conversar um bocadinho mais. Dou então as boas-vindas à minha querida Sandra Matos. Muito obrigada, querida Rita. Bem-vinda de novo. Tu estavas a falar irrepetente, eu assim, espera lá, eu sempre fui a menina boazinha do papá que nunca repetiu nenhum ano. É a primeira vez que eu estou a repetir. É a primeira vez que te chamam repetente. Então, mas é por uma boa causa. Tão bom. Exato. Então, a Sandra esteve na temporada 1 do nosso Reatravessar, que ainda foi só em áudio, era a temporada que era só em áudio, e senti muito de a chamar outra vez, porque há muito tema para conversarmos, há coisas muito interessantes que devem ser trazidas e que eu sei que tu trazes, e pronto, e porque gosto muito de ti, gosto muito de ter aqui, é sempre bom conversarmos. E somos parceiras. E somos parceiras, exatamente, aqui das nossas escolas de yoga, já vamos contar tudo isto. Então, muito bem-vinda outra vez, minha querida, mesmo muito feliz por te ter aqui. Antes de mais, quero agradecer ao nosso patrocinador deste episódio, que é Casa Lotus, que é uma marca conhecida de ambas, tanto minha como da Sandra. É uma marca linda, que eu estou fã, uma loja online, onde vocês podem encontrar tudo para aquele lado zen. Então, desde peças de decoração, peças, instrumentos musicais, cristais, óleos essenciais, é maravilhoso. Então espreitem Casa Lotus. E a Casa Lotus mandou um presentinho para a nossa convidada. Aliás, eles escolheram a dedo o presente personalizado para cada um dos convidados. E aqui para a nossa Sandra veio um presente muito especial que te entregue já antes de começarmos a conversar e espero que gostes. Eu adoro receber presentes. Quem não gosta, não é? Pois é, mas sabes que passamos às vezes uma fase na vida de que não, eu gosto mais de dar. Eu agora adoro receber. Tu agora já estás a receber. Eu acho que nós já estamos as duas numa fase adoro já dar de receber, não é? Sim. Uau! E acreditas numa coisa? Eu tinha visto estas peças no site deles. A sério? A sério. Porque eu sou cliente da Casa Lotus. Opa, não são maravilhosos? Uau! São umas estátuas de muito obrigada. Então, porque Buda é o símbolo da iluminação e do espalhar o bem, e então por aquilo que tu fazes foi um pouco também a justificação da Casa Lotus. Gratidão. Podes mostrar só para aqui, já agora, claro, para vermos sim. aqui. Olha-me esta. Assim, um namastê, olha-me e depois esta. abre e tem aqui as estátuas de Buda. Então, para que possas continuar a espalhar a tua mensagem, minha querida. Uau! É lindo, não é? Amei. Muita gratidão mesmo. Muita gratidão mesmo. Que bom. Amei. Que bom. Obrigada, Pronto. Casa Lotus. Ainda Vai para um sítio muito especial. Boa. Ainda estamos mais inspiradas para a nossa conversa. Sem dúvida. Então, vamos a isto, querida Sandra, ou Rugas de Mãe, como é o teu Instagram, não é? Que é um nome espetacular. Tu já estiveste cá no podcast e falámos muito, eu lembro-me da tua história, começámos por falar bastante como é que tu começaste tudo isto, então eu vou sugerir a quem não viu esse episódio, se quiser ainda ir rever, não é? Porque falamos assim bem detalhadamente do teu caminho, não é? Como foi assim o teu caminho, mas para quem não nos ouviu e se calhar o que eu começava por fazer, se tu achares bem, assim um resumo de como é que foi esta tua mudança de vida, porque tu não fazias o que fazes hoje em dia, não é? Tiveste aí um processo de mudança que te exigiu também alguma coragem, não é? E aqueles saltos de fé. Então, o que é que tu fazias e como é que foi essa mudança? Conta-nos. Olha, eu sempre fui uma miúda, isto falando aqui, ir um bocadinho atrás, não é? Como é que eu me vejo? Deixa-me só fazer um parênteses. É tão interessante isso que tu estás a dizer, porque eu antes de nós virmos, eu ouvi a nossa primeira conversa. E ouvi porquê? Porque eu aprendo sobre mim, quando me ouço falar. E eu já não me vejo
exatamente da mesma forma. Foi há quantos anos que nós tivemos? Olha, foi em 2020, estás a ver? 2020, 4 anos. E eu já não me vejo exatamente da mesma forma como me via quando falámos. Percebo perfeitamente. Já nem vejo a minha história do mesmo ponto. É incrível isso que tu estás a trazer. É maravilhoso. É lindo o que tu estás a trazer. Olha, é mesmo giro, porque provavelmente eu, se for ouvir que não o fiz, mas vou achar exatamente o mesmo de mim, não é? Aquela Rita já não sou eu. E isso é tão bom, porque nos agarramos a uma história que eu contava de uma forma e agora, passado 4 anos, e estes anos que foram tão intensos, como a pandemia pelo meio e aquilo tudo, e tantas vezes que nos tivemos que reinventar, se olhar para trás, para a minha história, eu já vejo de uma outra perspectiva. Isso para mim é a magia da vida. É uma riqueza, não é? É uma riqueza. Sim, eu nunca estou, mesmo quando eu me sinto perdida, eu faço este exercício, assim, espera, há uma história. Eu vejo a história desta forma, do momento onde estou agora. Então talvez eu conte agora a história um pouco do lugar onde estás. Do lugar de onde estou, da forma como eu a vejo. E realmente eu em criança sempre fui uma miúda muito de corpo, de dançar, fazia ginástica desportiva de competição, aquilo era levado muito a sério, havia violência nas aulas e os treinadores, e aquilo era muita exigência para uma criança. Eu comecei, para não sentir dor dos professores que beliscavam, que maltratavam. Era mesmo desse género, sim, quando a coisa não corria como eles queriam, eu fechava-me na casa de banho e não queria ir treinar. E eu não tinha uma pessoa da minha família na altura que eu pudesse dizer, olha, isto está-se a passar e eu não me estou a sentir bem. Portanto, esta foi a criança, Sandra, não é? Que cresceu escondendo as suas dores, não é? Então escondia, até que, claro, onde é que está a Sandra? Onde é que está a Sandra? A Sandra não vem o treino, fica muito tempo na casa de banho, aquilo tudo começou a gerar sururu, os meus pais meteram só barulho, a minha avó meteu só barulho, enfim, acabei por desistir da ginástica, mas sempre com uma mágoa muito forte dentro de mim, que é, eu não fui capaz de sentir que tinha um espaço seguro onde eu pudesse falar as minhas dores. Eu não gostava do que me faziam e ninguém valorizou aquilo que eu senti. Nem chegaste a partilhar, não, então. É tão jeitosa disso. Acho que é a primeira vez, se os meus pais ouvirem este podcast, se a minha avó ouvir este podcast, é a primeira vez que eles vão saber. Que giro. E estás-me a tocar aqui num ponto também, estás-me a tocar, deixa-me já agora partilhar, porque é giro, traz-me a trazer uma coisa muito parecida comigo, portanto eu acho que também tem aí essa componente geracional, não é? Que no fundo os nossos pais também eram de outra geração, não é? E viam as coisas de outra maneira, e estou-me a identificar contigo. E é assim, não é em questão de culpabilizá-los, é eu entender a minha história, e ao olhar para ela e reconhecê-la, eu consigo alterá-la se eu quiser. Não altera a história, mas altera a forma como eu vejo a história e como a vou reproduzir nas minhas filhas. Ou não, não é? Porque a partir do momento que se torna consciente, tu tens uma escolha a fazer. Queres repetir ou queres alterar? Certo. E é este o grande ponto que eu queria aqui trazer. Então, foi muito com essa dor, depois, experimentei outras coisas ao nível do corpo, dança, fui bailarina da Expo 98, bailarina profissional, foi assim uma experiência incrível, mas sempre ouvindo da parte dos meus pais, que entendiam o mundo de uma outra forma, que isso não era emprego de gente, não é? Isso nunca me iria levar a lado nenhum. Então, claro, filha do meio, eu procurei sempre agradar, nomeadamente o meu pai. E o meu pai queria muito uma filha formada na universidade. Então eu fui cumprir esse sonho do meu pai, em vez de cumprir o meu, não é? Então, enveredei pela área de marketing, licenciei-me em marketing, trabalhei em marketing, isto tudo eu falei no podcast no primeiro, porque foi o meu reatravessar. Foi quando nasceu a minha primeira filha. E eu, e quando é que ia fazer? Ainda trabalhavas nessa área quando nasceu? Ainda trabalhava, tinha a parte, era gestora de marketing de uma multinacional de fitness, onde conheci o Mário Caetano, que é hoje em dia o meu marido. Já tudo certo. E que também já veio ao reatravessar. É isso, está tudo certo. Mas de facto foi quando ela nasceu, e foi uma bebê muito sensível, sensorial, com muitas cólicas, portanto eu não dormia, exaustão de mãe, depressão pós-parto, tudo, formou-se ali um bolo, um cocktail, em que eu de repente, quando é que ia fazer? E quando é que ia fazer no meio desta confusão toda? O que é que eu gosto realmente? Eu não gosto daquilo que eu faço ali. Será que alguma vez eu gostei? Eu gostava do ambiente, gostava do local de trabalho. Mas do que eu fazia, da forma como eu contribuía, será que eu me sentia a contribuir? Então isto começa, não é? Quando estes despertares internos, eles começam a brotar. Ai, das duas uma, ou tentas ignorar e adoeces,
ou então tens que dar a volta. Isto foi um processo de despertar, e foi realmente com o nascimento da minha primeira filha, a Zoe, que estes despertares todos eles vieram, e foi realmente, não, chegou a um ponto que eu disse, eu não aguento mais isto. E o Mário sempre me deu força e disse, não, segue aquilo que o teu coração diz. Tu queres fazer o quê? Eu, entretanto, já tinha muita prática de yoga como praticante, né? Fazia Ashtanga Yoga já há alguns anos. Disse, não, eu adoro yoga, mas é yoga, tu adoras crianças, o que é que tu queres? Olha, juntar as duas coisas. E começou muito por esta base experimental. Exato. Até que uma amiga minha diz assim, olha, e se tu juntasses mesmo yoga a bebês? Isso existe nos Estados Unidos, tu podes ir aprender lá. E eu disse, uau. Claro, nessa altura não havia nada cá em Portugal, não é? Obviamente. Em Portugal não havia nada, quer dizer, isto era um ET. Já pouco de yoga, quanto mais de yoga para bebés, não é? Claro. Para bebés, crianças, famílias, quer dizer, não misturem as coisas. Um bebê basicamente dorme, chora, tem que se trocar a fralda e pouco mais. Era muito ainda o que se vivia na altura, não é? Estamos a falar, minha filha tem 20 anos, estamos a falar há 20 anos atrás. E eu disse, uau, isso existe? Comecei a pesquisar e todos nós já sentimos isto algum dia, que é quando aquilo se abre dentro de ti, tu não consegues fingir que não viste aquilo. Pois é. Aquilo faz parte de mim. É ali uma ficha que cai num sítio, não é? Que não há como. Não há como. Disse assim, não, isto sou eu quero ir aprender. Então basicamente esse foi o meu reatravessar, foi despedir-me de um trabalho onde ganhava muito bem, ganhava muito dinheiro em marketing, tinha ali a carreira feitíssima, e dizer não, eu não quero nada disto porque não é isto que eu sou, nem é, isto não me faz feliz, não é isto que eu sou, eu não sou isto. Então pronto, fui para os Estados Unidos, fui aprender. Custou muito separar da minha, isto é outro podcast, custou muito separar da minha bebê. Porque era pequenina, não é? Era muito pequenina, portanto na altura tinha 6 meses. Tinha 6 meses, incrível, 6 meses. Bem, e tu tiveste e eu essa que coragem. Não conseguia me separar dela, consegui. Porque era ela ou eu. E quando eu não me escolho, não existe o outro. Então, esta foi assim a minha experiência. Foi doloroso, foi incrivelmente doloroso os primeiros dias. Depois foi maravilhoso. Porque, espera, eu sou só a Sandra agora, não tenho que levar sacos e saquetas e sou só eu, mas quem sou eu? Sim, e imagino também as vozes que podes ter ouvido, não só tuas, como de outras pessoas. Então, mas vais deixar a tua bebê tão pequenina? Completamente. Mas que raio de mãe és tu? E o meu próprio pai, mas nem foi bem por deixá-la, foi de gente, tu vais te despedir do emprego certo? Para fazeres o quê? O que é isso? Uma coisa esquisita ainda por cima, não é? E o meu pai demorou muitos anos a dizer que eu, pronto, era professora, ele dizia assim muito rápido, yoga para bebés. Porque era difícil, na sua concepção mental de entender o mundo, que alguém era possível, alguém ser feliz a fazer aquilo. Exato, aquela coisa estranha. Estão a ver perfeitamente. Perfeitamente. E esse reatravessar foi assim, foi o que permitiu tudo o resto. E há momentos na nossa vida assim, aquele pequenino grande passo de eu me despedir, e era para o incerto completamente, foi o pequenino grande passo que me permitiu estar aqui hoje a falar contigo sobre um trabalho que está construído há 20 anos. Claro, e que te realiza e que é tão bom. E esse momento, por acaso é interessante esse momento que tu referes, que imagino que seja assim um momento em que, daqueles primeiros dias em que tu ainda estás com aquela, no fundo, dor da separação, não é? De um bebê tão pequeno, até depois passa para, ok, isto é possível, está aqui a Sandra, não é? Isso é interessante. E estás lá e deves ter adorado e aproveitaste imenso e não ficaste com culpabilização, não é? Fiquei, na verdade fiquei. Mas todo o tempo? Toda a verdade, fiquei quando pensava e fiquei quando regressei. Ok. Porque às vezes no meu livro eu costumo dizer, um bebê nasce uma culpa da mãe. Inevitavelmente. É quase, a gente quase que traz isso agarrado às expectativas da sociedade, às expectativas do que é uma família, às expectativas do que é uma mãe. E eu tinha muito isso, não é? Eu achava que tinha que ser a mãe perfeita. Porque é que eu tive a depressão pós-parto? Porque eu não pedia ajuda. Porque eu achava que tinha que ser aquela que entende o bebê ao primeiro choro. Isso é muito comum, não é? É muito comum nas mulheres, não é? Eu acho que hoje em dia, com podcasts destes, com grupos e comunidades que existem, é muito mais fácil obteres informação sobre o que é que se passa contigo, é o que acontece em muitas mulheres e então começas a trabalhar isso. Mas há 20 anos atrás garanto que não era. Não era, eu senti-me muito sozinha. Daí, mais uma vez, são as dores que se transformam em dom. A minha maior dor
transformou-se num grande dom que serve à comunidade de mães. Isso. Yeah. E é quando tu sentes, ok, estás a servir, estás a deixar um legado, seja pequenino ou grande, isso não importa. Pois. Mas precisei de atravessar por aí. Se eu não tivesse, portanto, o nome do teu podcast é assim, não é só uma vez. Exato. Porque depois nasceu a segunda filha, eu tive que reatravessar outras escuridões. Outras questões. Outras questões, de outra forma, de um outro prisma, com uma outra maturidade, e depois nasceu a terceira. Outro reatravessar. Yeah. Não é? E agora que não tenho mais filhos, tenho 3, são outros reatravessados. Claro, não acaba, não é? Tu isso acabar, iluminas-te e depois, pois. Não é? Deixas de ter esta experiência terrena. Isso. Portanto, é isto para mim, é um constante reatravessar. E este reatravessar talvez tenha sido, posso quantificar mais doloroso, mas na altura com a consciência que eu tinha foi mesmo muito penoso. Entre uma depressão pós-parto, escolher ir para tão longe. Eu lembro-me de ir às cabines telefónicas, não havia telemóveis. Claro, não era como hoje, não é que ligas o WhatsApp e está tudo perto. Não, era a minha filha que se recusava a fazer não queria estar ao telefone na altura, e eu ali a falar ao meu marido, e ele só dizia, mas ela está bem, ela está ótima. E eu dizia, como assim? Portanto, estas culpas da mãe em estar longe são questões que nós temos de trabalhar em nós, acima de tudo. Porque não está na criança, nem está no pai. Está em nós. Então, para mim, este foi o grande reatravessar, sem dúvida. Imagino, deves ter crescido imenso aí nessa altura. Sem dúvida. E cheguei a Portugal e pensei, ok, tudo aquilo que eu aprendi foi tão bom que eu agora quero começar a dar. Então eu comecei a dar, basicamente. Nunca pensei em criar a Escola Baby Yoga Portugal. Não foi assim uma cena pensada. Já não quero partilhar. Então eu comecei a dar aulas, na verdade, juntava mães no sótão da minha casa. Pessoas que sentiam o mesmo que eu sentia, que estavam sozinhas, sentiam receios e dúvidas acerca dos seus bebés, os bebés descansavam um pouco, elas descansavam um pouco, andavam exaustas, tal e qual como eu. É o mundo das mães, basicamente, durante os primeiros 3 anos dos filhos. E então comecei a reunir e de repente o meu sótão começou a ficar pequenino e começaram-me a convidar para ir a sítios, dar aulas, e basicamente foi isto. De repente tinha listas de espera, meu Deus, isto está a crescer, e pronto. E foi assim que foi surgindo a Escola Baby Yoga Portugal. E assim fundaste a escola. E assim fundei a escola. Baby Yoga Portugal, que ensina hoje em dia professores para darem aulas a bebés e crianças. Exato, no fundo a escola foi partilhando a sua mensagem, o seu conteúdo, foi crescendo com os bebés, ou seja, isto não foi uma escola que desenvolveu logo os seus programas a torto e direito, não. Eu passei horas e horas, Rita, horas a observar bebés. Era assim o meu terreno. O meu terreno de estudo era os bebés. Eu observava. E foi isso que me permitiu criar o programa do nível 1, nível 2, nível 3 e só mais tarde, em que acompanhei bebés do nível 1 e que criei e desenvolvi o programa do Play Yoga. Portanto, foi a par e passo com o crescimento deles. E isto eu acho que ainda se torna mais bonito. Que lindo, claro que sim. Que é, perante a necessidade, fomos criando. Pois. E então, a escola, ok, sim, vamos lá ver, é uma escola em que promove a estimulação consciente nos bebés e nas crianças. Mas, qual é o ponto de partida? São os adultos. Isso é uma coisa que eu adoro e até queria agora desenvolver um bocadinho esse tema contigo, não é? Porque nós conhecemos bem o nosso trabalho, porque somos parceiras de escolas, não é? Portanto, a nossa escola de formação de yoga para adultos é parceira da Baby Yoga Portugal. Portanto, recomendamos sempre os nossos alunos para as escolas uma da outra, e tu até gravaste um vídeo que nós mostramos aos nossos alunos quando damos esse módulo, e é super interessante porque a tua mensagem principal é essa, não é? É quase como se as outras coisas, elas são acessórias, mas a mensagem principal, e é isso que tu pedi que desenvolvas um bocadinho, que é, trabalha contigo primeiro. Não ponhas nas crianças as questões todas. Eu acredito mesmo que, principalmente pelos últimos 4 anos que nós vivemos, existe muita trauma e muita perda. São assim as 2 grandes coisas que se falam agora também muito, mas que realmente existem muito na humanidade. O trauma e a perda. E também existe, se tu reparares, um discurso muito polarizado. Ou existe ou és aquilo. O que é que acontece ao equilíbrio de andares, tocas numa margem, tocas na outra, andas ali muito pelo meio? Então, tudo o que tende a estar polarizado e que vai para os extremos, deixamos de aprender.
porque a nossa visão torna-se muito afunilada, só vemos por aquele prisma. E isto acontece muito nas escolas, acontece muito no sistema familiar, e quando a pessoa vem, por exemplo, quando uma pessoa se inscreve para tirar a certificação da Escola Baby Yoga Portugal, ainda na última certificação eu brinquei com isto, que é o que é que todas as pessoas escrevem que querem? Ferramentas para ajudar as crianças a se acalmarem. Ok, é comum a todas. Muito comum, diria que é 99%. Ok, está certo, todos precisamos de ferramentas. Mas será que é para atuar nas crianças? Não é? Quando a gente devolve esta pergunta, o que é que tu queres resolver na criança, que precises primeiro de resolver em ti? Precises primeiro de ver em ti. E as pessoas como é que recebem isso? Às vezes só essa parte já as faz pensar um pouco. Faz pensar, e acredito que tanto na tua formação, eu sei, porque a gente faz esta, não é, esta simbiose de pessoas que já fizeram e que vieram à minha certificação, já fizeram a tua e vice-versa, que é inevitável eu ter que trabalhar em mim diariamente, consistentemente e para sempre. É para sempre. Não há como. Especialmente quem está com crianças. Porque a responsabilidade é maior. Porque, como toda a gente diz, são esponjas que modelam. É a componente essencial da aprendizagem e a modelagem. Podemos estar com um grande parlapié, mas se fizermos e atuarmos de outra forma, o que a criança capta em primeiro lugar e modela, é o comportamento. Não são as palavras, claro, não é o contexto verbal. Quem vê, não é o comportamento daquelas que observa. Não é? Quem é o ambiente da criança? Como é que está o ambiente da criança? Será que vive em verdade com as suas emoções? Será que as expressa? Será que as trata todas por igual ou há umas mais importantes que outras? Então, quando se começa a tratar disto com o adulto e o adulto percebe que, no fundo, quem dispara os gatilhos geralmente é uma criança ferida que está dentro de si, então o trabalho torna-se muito profundo. Pois. E torna-se maravilhoso. Porque quando há professores, por exemplo, que no primeiro fim de semana de certificação para o segundo, trazem-me testemunhos do género, eu entrei na sala e os alunos disseram assim, professora, o que é que andou a fazer? Eles notam algo diferente. Eles notam. Porquê é que nos está a tratar assim? Uau. Isto é... Claro, isso é uma coisa É tudo o que nós queremos. Claro. Primeiro, queremos espaço para que as crianças questionem. As crianças têm o direito de questionar, o que não existe no sistema educacional. Querem jovens com pensamento crítico, no entanto não querem que questionem. Isto não existe. Pois não. Não dá. Sim, isso é um tema que eu sei que tu também tens uma opinião e com a qual eu também me alinho, que é este nosso sistema educativo está um pouco obsoleto, não é? Está muito, muito obsoleto. Não é? Encontra-se muitas pessoas maravilhosas dentro do sistema obsoleto que querem muito fazer diferente, que lutam para fazer diferente, que ficam com ansiedade, que ficam com stress crónico, que ficam por vezes com depressões, claro, por se sentirem a lutar em vão. É muito difícil, deve ser muito difícil. É muito, porque é muito pesado o sistema. Não é? Então tu queres alterar um sistema todo, não dá. Não dá, não vamos a lado nenhum. Agora, se tu alterares o teu jardim interior e começares a cultivar o jardim externo, pouco e pouco vais contagiando, mas não podemos começar pelo sistema, que é por aí que nós falimos muito. Queremos mudar o sistema todo. Eu não acredito nisso, Rita, não acredito. Sim, é impossível. Eu quero, primeiro que tudo, ir alterando o meu jardim interno, ir plantando sementes à minha volta, e essas sementes brotam mais. Propagando as mensagens, as mudanças de comportamento. Exatamente. E é por isso que cada vez mais na nossa certificação, por exemplo, vêm educadores, vêm professores, mas também vêm enfermeiros, vêm médicos, vêm fisioterapeutas, vêm muitas pessoas de áreas distintas. Porquê? Porque sentem que, ok, existe algo em mim que eu preciso de ver para conseguir me conectar com a criança a um outro nível. Não. E quando nós começarmos a fazer isto de uma forma mais consistente, não vai haver insucesso escolar, não vai haver questões de comportamento, bullying e coisas do género. Agora é preciso atuar no meu sistema interno, no sistema familiar, no sistema escolar, e isto vai abrangendo. Exato. Porque uma coisa que tu falas muito, e até não sei se te li em algum dos teus posts, mas tu falas muito disso, que é...
Ok, há muita gente que até põe os filhos em escolas alternativas e cada vez há, não é, mais educação alternativa, mas as pessoas que não podem, não é, de algum modo ficam um pouco limitadas àquilo que elas podem fazer em casa, não é? Que é um grande input. Mas essa questão, e é isso que eu quero trazer, que tu falas muito, a questão física, por exemplo. As crianças, e recordo-me tu falar disto várias vezes, não é? As crianças precisam de movimento. Sempre. E o movimento dá-se pouca importância à questão do movimento e do exercício físico, não é? Sim. E muitas das patologias que hoje em dia se fala tanto, não é? Como estas isto e aquilo das crianças, talvez até venham um pouco também desta, digo eu, má observação de que estas pessoas já não são as mesmas que eram há 40 anos, nem tão poucas mesmas que eram há 60 anos, e algumas coisas parece que se mantêm mais ou menos iguais. Sim. Enquanto os seres humanos que nascem já são tão diferentes. Tão diferentes. E, só que lá está, mais uma vez, os adultos que estão com as crianças, às vezes, sabes, eu estou numa reunião, imagina, numa reunião com a diretora de turma de uma das minhas filhas, e se eu sinto que aquela pessoa está desassociada do seu corpo, eu percebo a forma como ela lida com a minha filha. Sim. Entendes? Então, mas é o que acontece a maior parte dos adultos. E não tem a ver com se fazes exercício físico ou não. Podes fazer exercício físico, podes ter um grande corpo, podes ter um six-pack e estar desassociado do teu corpo. Ok. Vou falar a um nível mais profundo, um nível somático, um nível do o que é que os teus órgãos dizem. Realmente ouvires o teu corpo. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, quando eu estou numa reunião, por exemplo, e eu observo isso, ok, ela está-me a dar informação a um nível inconsciente, não é? Que eu posso utilizar para ajudá-la a compreender melhor a minha filha. Ok. Então, é isto que eu quero trazer, que é, nós não conseguimos mudar o sistema, mas eu me desenvolvendo, única pessoa aqui, não é? Eu só posso tomar responsabilidade sobre mim, sobre o meu desenvolvimento, o querer realmente ver em mim aquilo que eu quero, aquilo que eu refiro no outro, o que é que traz sobre mim? Estás a ver? E então, quando eu vejo, por exemplo, que, ok, existe, na escola das minhas filhas, existe 3 vezes por semana a educação física. A gente pode pensar, olha, não é mau. Há escolas que só têm 2, há escolas que só têm 1. Acho que agora já é obrigatório X horas por semana. Mas, assim, ok, que tipo de educação física é que é? É direcionada, é extremamente direcionada, é livre, trazem diversos tipos de movimento, de expressão, é o quê? É handball, voleibol e essas coisas. Ténis. O que é educação física? Porque até isso varia, não é? Até isso varia, porque o exercício é tão abrangente, há tanta coisa, que uns se calhar gostam do voleibol, como estás a dizer, e do basquete, das coisas de equipe, e outros gostam é de dançar. Como é óbvio. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não é quantificável. Certo. Portanto, como é que se pode dar uma nota? Tudo bem, eu entendo, há parâmetros de avaliação, tudo bem. Eu prefiro parâmetros de evolução. Evolução do quê? Daquele indivíduo, que não vai evoluir da mesma forma que o outro, não é? Isto é a mesma coisa, como aquela imagem que tens um elefante, tens um pássaro, tens vários animais e dizes, ok, o exercício de hoje é ver quem é que sobe mais rápido àquela árvore. O passarinho vai, a cobra vai, o elefante não consegue. Pois, com certeza. Não é? Então, e dou-te um exemplo, a minha filha mais velha, ela é artista de circo, ela faz aquelas artes circenses nos tecidos, na lira, no trapézio. Ela, quando mudou para este sistema assim um pouquinho mais direcionado de educação física, no primeiro ano ela tinha uma nota baixa. Eu pensava assim, isto realmente é ridículo. Quer dizer, uma criança jovem com as habilidades que tu tens. Uma acrobata praticamente. Uma acrobata completamente, uma artista de circo, e de repente tens uma nota baixa em educação física. Isso quer dizer o quê, na verdade? E mais, de que forma é que isto impacta o ser daquela criança? Como é? Ela vai acreditar mais nas suas potencialidades ou menos? Será que esta nota é enquadrada? E não é. Pois claro que não. E eu estou sempre a dizer isto e digo muitas vezes nas minhas redes sociais, as crianças não são as notas. Outro dia uma senhora respondeu-me assim, pois, mas as notas ditam o seu futuro. Não, minha senhora, as notas não ditam o seu futuro. É exatamente isso que não queremos, não é? Exatamente, não são as notas que ditam o futuro. É o índice de motivação, é o índice de consistência, é o índice de coerência. Sim. É eles fazerem aquilo que lhes vai no coração. Claro. Olha, repara, a minha filha mais velha sempre teve esta... Aliás, ela desde pequenina, já contei esta história também, ela desde pequenina queria voar. Ela pedia ao Pai Natal que lhe trouxesse os pozinhos mágicos para voar, a Zoe.
e punha os pozinhos mágicos e atirava-se do sofá. Caiu N vezes. Ela atirava-se. Não é? Então, tinha mesmo esse apelo, que giro. E uma vez, já me lembro se ela tinha 6, 7 anos, o Mário leva a uma aula de circo, de artes circenses. E ela sobe aos panos como se tivesse feito aquilo na vida. Ela, no final da primeira aula, ela disse: eu consegui voar hoje. Hoje eu voei. Ai, até me arrepiei. É mesmo esse match entre, não é? Não há dúvida. O potencial de alguém e algo que E era tão fácil nós dizermos assim quando pais: filho, está bem, mas agora desce lá à terra, vais estudar para seres alguém na vida. Foi aquilo que eu ouvi. Se não, filha, vamos investir tudo que nós temos e sabemos em termos de energia, tempo e dinheiro para tu aprenderes mais sobre esta arte que te fascina. E ela hoje é artista de circo, tem 20 anos. E é isso que ela faz da vida. E ama, é a cena dela. Que lindo. Portanto, é isto, é nós pais também estarmos atentos, porque às vezes o sistema não vai conseguir fazer isso. Os professores estão sobrecarregados, estão também a serem avaliados, estão muitas vezes hipotecados emocionalmente. Claro, muitas vezes a terem que passar grande parte do dia deles a fazer tarefas burocráticas odiosas, não é? Completamente. Sim. Portanto, distanciados do que os levou até àquele caminho. Não é? Que foi a paixão por ensinar, por exemplo. Tantos professores que eu falo assim. Tantos. O que me levou até esta profissão foi a paixão por ensinar. E eu hoje pouco ensino. Pois é. Claro. Está fechado, num quadradinho, que lhe dizem onde ele deve estar. Então há muita coisa aqui que podemos ver, olhar, reconhecer. Ok, eu consigo alterar. Não, o que é que eu consigo alterar? O que é que está dentro da minha esfera de controlo? Porque senão vamos estar a bater contra a parede, vamos estar-nos a desgastar energia de querer mudar um sistema que funciona. Se ele funciona bem ou mal, se é saudável ou não, é outro esquema, não é? Claro. Mas para a criança não serve. Pois. E tu até trouxeste aí outra coisa que é muito importante, que é às vezes aquela frase que é dita numa altura específica de vida e que é uma frase suficiente para nos castrar ali qualquer coisa, não é? Essa falta de olhar para a criança, essa falta de... Todos nós, não sei como é que está o sistema hoje em dia, porque eu não tenho filhos, mas todos nós da minha geração, lá atrás, sentimos isso algures, não é? Que houve algo que essa desmotivação, tu és tão má a matemática, nunca vais fazer nananã, não é? Ou tu não consegues escrever uma composição, uma coisa em português. Então é logo ali uma sentença que em certas idades, como tu dizes muito bem, somos esponjas. E aquilo, sabes, essa falta de encorajamento, de empoderamento, e haveria ali tanto potencial naquele ser ainda para se explorar. Às vezes não nessa chapa 4, não é? Não nesse molde, mas exatamente isso que tu estás a dizer da tua filha. Imagina que ela tinha assumido que de facto era uma pessoa de educação física, que ela até nem tinha muito jeito. Sim. No momento em dela saltar para essa corda, para esse pano, o dia que viu, ela se calhar já se ia, não é, castrar um pouco, porque porque eu não tenho jeito para isto, nem sequer lá vou. Portanto, ela nem sequer tinha tido a oportunidade de experimentar. Então essa parte que tu estás a trazer é muito importante. Em casa há muito que pode continuar a ser feito, não é? Sem dúvida. E o que se perderia, sabes? O que se perderia se ela tivesse sido toldada pelo sistema. Perderia-se uma artista com um grande potencial agora para explorar. Mas nem todos, obviamente, não somos todos iguais e mesmo nós tendo um ambiente muito frutificado a este nível, em casa, elas são todas diferentes, as minhas 3 filhas. Portanto, eu não posso atuar com uma da mesma forma como atuo com outra, porque são seres diferentes que veem o mundo de forma diferente. A minha filha do meio, ela tem 16 anos e ela está ávida de ir para o mundo experimentar. Então está a ter muita dificuldade em saber o que seguir. É aqui que os pais entram e dizem: filha, tu não tens que seguir nada. Tu tiras um ano sabático e vais viajar pelo mundo e vais descobrir. Olha, essa encaixaria bem em mim, não é? Encaixaria bem em mim, porque eu sou essa pessoa, não é? Com múltiplos interesses e diversidade. Portanto, eu tinha tido muita vantagem, ok, para lá um ano. É que realmente... Completamente. Claro. Vai conhecer o mundo. Porque é isso que ela quer. Então ela não estava a conseguir se encaixar em nenhuma das coisinhas que lhe diziam que ela tinha que ir. Exato. Agora, depois do 12º ano, tens de te encaixar ali. Sim, e é tão novo, não é? Uma pessoa é tão nova quando o 12º ano acaba. Que maturidade é que tu tens para saber o que é que queres fazer para o resto da vida? Que nós bem sabemos que a maior parte das pessoas não está a fazer. Então, claro, quantas vezes a gente chega aos 40 ainda está não é, a descobrir partes de nós e claro, quanto mais essa do 12º faz-me cada vez mais confusão. Mas o que está a passar-se agora, e quem nos está a ouvir
que tenha filhos adolescentes, por favor, fique atento, porque o sistema está diferente de quando era na nossa geração, muito diferente. E está muito mais intenso em termos de pressão. Portanto, é vertiginoso ver as crises de ansiedade que existem nos jovens. Depressão, tu dizes que é para as escolhas, para as coisas? Não é depressão, é de pressão. De pôr pressão. Sim, para as escolhas, para o que eles têm que estudar e saber para os exames. É absolutamente ridículo. Primeiro, porque estão simplesmente a decorar. E todos nós já sabemos isso, não é? Decoramos e depois esquecemos. Claro. Então serve para quê? É bom questionar, não é? Aliás, os trabalhos de casa surgiram, eu estudei há uns tempos atrás, de onde é que isto, quem é que foi? O TPC. Iluminado. Quem inventou o TPC? Quem inventou os trabalhos de casa? Mas por que raio? Não é? Porque isto faz parte de todo um sistema industrial em que nenhum de nós gosta de ir para casa. Se trabalhas numa empresa, sais às 6, não gostas de levar trabalho para casa. Nós já somos diferentes. Porquê? Estás sempre a trabalhar, estás sempre a criar coisas novas, estás sempre a pensar com quem é que vais falar, ou no teu curso de yoga, já é diferente. Entendes? Agora, quando é das 9 às 6, estás ali num emprego, porquê é que a criança tem que trazer trabalhos de casa? Pois, que interessante. Isto foi, eu agora já não me lembro a nacionalidade dele, é super interessante, mas procurem no Google, é fácil. Então, foi em termos de castigo, foi para castigar a desatenção de alguns alunos que aquele professor começou a aplicar o método de trabalhos de casa. Era um castigo. Era um castigo. E que realmente continua a ser. Pois é. Continua a ser. E para que é que serve? Tu é consolidar conhecimentos. A pessoa não sai de estar 8 horas na escola, que é o que a maior parte das crianças estão, atenção, 8 horas numa escola, e vão para casa consolidar conhecimentos. Então, e o mundo? É para quem viver. Exato. E o resto das coisas? E as tarefas de casa, onde se aprende tanta coisa ao tomares conta de ti e da tua vida. Exato. E das porcarias que fazes e da tua roupa e da tua louça. Sim. Onde é que isso fica tudo? Eu dei conta, a dada altura, que para a minha filha ter tempo para estudar, eu tinha que ajudar a fazer quase tudo da área pessoal dela. Não, isto está errado. Houve um ponto que eu disse, não, isto está errado. Não é assim que é suposto ser. É suposto os nossos filhos se tornarem cada vez mais autónomos e interessarem-se verdadeiramente por aquilo que estão a aprender. Sim. Então há muita coisa a ser questionada. Isso é muito interessante, claro, porque é uma coisa mais uma que nem se questiona. Nem se questiona. E depois temos adultos. E acaba por sobrecarregar os pais também, não é? Como é óbvio. Os trabalhos de casa, eu entro logo assim a matar, tenho logo reunião com os diretores de turma e digo, olha, trabalhos de casa só se elas sentirem vontade de fazer. Sim. Não é de todo uma prioridade em nossa casa. E é bem aceita essa tua... Nem sempre, mas é assim, é importante que os pais saibam que todos temos um papel. A escola tem um papel e a escola não é a vida. A escola faz parte da vida. E tem que ser devidamente enquadrada. Portanto, também às vezes dá jeito nos desresponsabilizarmos do nosso papel. Uma vez mais a questão da responsabilização. E eu não faço isso. Eu puxo para mim a responsabilização e dou-te um exemplo. Este ano a minha filha mais nova tinha uma professora de matemática que exigia que os pais assinassem o caderno delas em como elas fizeram aqueles exercícios. Ou seja, eles estão numa prisão. Eles têm que... os pais ainda... A professora controla e os professores têm que controlar também. Então os dois tínhamos que assinar, a professora e a mãe. Perguntei à minha filha, isto é importante para ti, que a mamãe assine? Ela disse, se tu não assinares, ela vai refilar comigo. Assinei a primeira. Olha, marquei logo reunião e pus logo os pontos nos is. Assim, olha, qual é o intuito disto? É para quê? É que nesta fase, às vezes eles inventam. Inventar é ótimo. É que nesta fase, às vezes eles mentem. Ok, temos que também posicionar a mentira. Ok, então é que nesta fase... E de repente não tinha mais nada para dizer. Olha, eu prescindo disto. Porque eu acredito na minha filha. Em primeiro lugar, eu não vos conheço. Eu disse isto à professora. Eu não vos conheço. Eu conheço a minha filha. Eu acredito em primeira mão na minha filha. E é preciso ter coragem para dizer estas coisas. Claro, estou-te a perceber. Também às vezes é importante ter coragem para sair do carreirinho, não é? Se a gente não sair, então
é fácil depois responsabilizar a escola, o sistema e apontar o dedo para fora. É sempre a mesma questão, é sempre a responsabilização alheia, não é? A mesma questão. Ela, esta minha filha mais nova, ela mudou de escola, saiu de um sistema alternativo, também tem muito se lhe diga, porque quem faz o sistema alternativo são as pessoas, se as pessoas não se desenvolvem, se estás num sistema alternativo ou se estás num sistema tradicional, é exatamente o mesmo, porque os macaquinhos na cabeça das pessoas não somos assim tão diferentes. Claro. O que nos diferencia é a forma como olhas para ti, tu cuidas todos os dias das tuas emoções, da tua mente, da tua história, das tuas dores. Isso é o que nos diferencia. Exato. Agora, se estás num sistema tradicional, já encontrei professores num sistema tradicional maravilhosos. Já encontrei verdadeiras nós no Waldorf, por exemplo. Sim, As minhas filhas andaram anos e anos e anos. E também encontrei lá professores maravilhosos. Portanto, é como tudo, não é? Como às tudo. vezes fala do sistema de saúde, nós às vezes vamos às urgências e encontramos pessoas espetaculares, super-humanas. Completamente. E às vezes não, portanto às vezes uma experiência, não é? Isso tem a ver exatamente como é que eu cuido de mim. Quando eu estou em paz comigo própria, eu consigo servir o outro a partir desse ponto. Agora, quando eu não estou, por muito que eu queira dar o meu melhor, eu não consigo. Eu acho que tenho que controlar o outro, que é o que se passa muito na cabeça dos professores. Acham que têm que controlar as crianças e dos pais também. Então ela no primeiro dia, ela mudou de escola, no primeiro dia de escola, e ela veio com as novidades e fizemos isto, fizemos aquilo, mas tenho uma coisa para te contar. Disse, ok, sentei-me logo para ouvir, porque eu faço isto. Então conta. Eu estou ali, estou inteira, eu quero ouvir. E ela disse, olha, assim, os miúdos estavam a fazer muito barulho, até para mim estava a ser difícil, mamã. Então a professora pôs uma cadeira no meio da sala e disse, esta é a cadeira da vergonha. A primeira pessoa que falar agora vai para a cadeira. Uau. E eu disse, ok, e tu foste? Ela disse, eu nem abri a minha boca. Eu assim, ok, não abriste porquê? Então eu não queria ir para ali. Então e houve alguém que foi? Sim, 2 meninos novos. Eu disse, ok, está bem. Ela conversou mais sobre outras coisas, não sei o quê. Foi brincar. Sandra, enviar logo um e-mail para a escola. Marcar a reunião. Marcar a reunião. Mas foi imediato. Primeiro questionei, dizer assim, olha, a Gaia gostou do primeiro dia de escola, gostou disto, obrigada por a forma como receberam a minha filha. Já agora, o que é uma cadeira da vergonha? É que isso até o nome é assim um bocado assustador, não é? Uma cadeira da vergonha. Nem imaginam o que às vezes passam nas escolas. Ok, aquilo teve repercussão, entretanto ligou uma diretora do ciclo, depois ligou uma diretora de turma, depois marquei a reunião, eu perguntei-lhe, ok, em que situação é que foi utilizada, porque é que foi, porque a professora ficou assim um bocadinho sem recursos e tal, mas não vai voltar a acontecer, não vai haver mais, aliás não é uma prática. Exato. Disse assim, ok, mas quero ir um bocadinho mais fundo, sabe qual é a raiz de qualquer adição, seja de sexo, drogas, mais tarde na adolescência? Ela ficou assim, olha para mim, é a vergonha. Vergonha está na raiz de qualquer adição que a gente vê mais tarde. Agora pense comigo, queremos contribuir? Estou-me a arrepiar, me lembrar desta experiência. Ela, não, pois, e é aqui que a gente tem que marcar os pontos. É aqui, claro que sim, e que podemos dar o nosso contributo, não é? Podemos dar, quer dizer, não fui lá acusar, não fui lá barafustar, eu fui lá trazer consciência. Isso, trazer consciência. Vamos pensar mais profundo. Queremos contribuir para isto. Porque são pequeninas coisas que vão marcando, moldando, marcando, moldando. E depois lá à frente somos o conjunto disto tudo. Isso mesmo, claro. E essa oportunidade que cada um de nós tem, Sandra, isso é tão bonito, de a cada momento trazer essa consciência. Vejo muito isso com grupos, não é? Com os grupos de trabalho. As pessoas às vezes limitam-se um pouco à forma como podem trazer luz e consciência. E hoje em dia até há muito esta coisa, toda a gente quer trabalhar no desenvolvimento pessoal, toda a gente quer... Caramba, não é nada disso. Em qualquer área que tu trabalhes, tu podes trazer, aliás, há necessidade de ter pessoas com consciência em todas as áreas. Se tu és polícia, se tu és médico, se tu és enfermeira, não é? Se tu és dentista. Sem dúvida. Qualquer área nós podemos trazer consciência com pequeninas coisas como essa. Às vezes perguntam-me, Rita, quem é assim o teu guru? Assim, uma pessoa incrível. Eu digo, olha, foi um senhor que eu nunca mais vi na vida. Eu estava grávida da minha terceira filha, arrebentou-me um pneu, tinha o telefone sem bateria, as minhas filhas não tinham telemóvel, e eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Gravidíssima, elas com fome, a chorarem no carro, aquelas situações. Aquele cenário. E de repente, para um carro e pergunta-me assim, quer ajuda? Eu digo,
é que rebentou-me um pneu e eu nem sei mudar um pneu. Ele assim, eu sou mecânico. Então, esse é um dos meus gurus. Nunca mais o vi, mas todos os dias lhe agradeço. Pois. Então é isto, não é? É de repente, não é aquele ser que está lá a meditar 12 horas por dia, mas são as pessoas comuns, Claro. comuns do nosso dia a dia. Ou então uma professora da minha filha, aliás, ela foi professora das minhas 3 filhas numa escola da Waldorf, a professora Conceição, que faleceu, e que ela tinha, sabes o que é? Ela receber os alunos com tanto amor que até eu me apetecia ir para aquela sala. Então, mesmo quando a gente chegava atrasadas, enquanto haviam outras professoras que diziam, tens que esperar à porta. E há aquela sensação de, oh meu Deus, não foi responsabilidade da criança, não é? Geralmente são dos pais que chegam atrasados, não é? E isso acontecia mais vezes, e tínhamos que ficar ali naquele entrave e a sensação de quando ela abria a porta, vamos lá entrar, gente, já chegaste atrasado, já não estás bem aqui. Pois. Esta professora abria-se assim, ainda bem que chegaste, estávamos mesmo a contar contigo. Então, que amor. Sabes, até eu fazia que amor, claro. no sítio certo. Então são pessoas assim, são pessoas que estão bem com elas próprias, que trabalham sobre si próprias. Não quer dizer que sejam iluminadas, não quer dizer que não tenham feridas e problemas e doença, não quer dizer isso, quer dizer que olham para si todos os dias. E isto para mim é inevitável. Eu tenho que olhar para mim todos os dias. E a forma de eu hoje me olhar para mim foi ouvir o podcast. Tão bonito, e eu vou ouvir também. Sandra, que maravilha, tão bom ter-te aqui. Olha, isto dá conversa e conversa e conversa, não dá? Não. Podíamos puxar aqui tantos temas, Rita. Tantos, é que é mesmo, se calhar tens que vir outra vez. Se calhar. Olha, uma coisa, tu tens um livro também, não é? Sim, que foi lançado na altura da pandemia. Aliás, o editor estava, na altura disse, Sandra, vamos guardar até poderem abrir novamente as FNACs e não sei o quê, e nós podermos fazer um lançamento como o teu livro merece, com pessoas, com auditório. Eu disse, não, pode. O livro está feito, é para se ir agora, porque as pessoas estão em casa, desesperadas com os seus filhos e precisam desta mensagem. Então, ele enviou-me o primeiro livro, que era assim o original, o primeiro, e eu queimei-o. E disse, olha, o meu editor, Ricardo, vou queimar o primeiro livro, para que esta informação ela suba e consiga chegar a quem tenha que chegar, que não possa comprar o livro, ou não tenha como comprar o livro. Então, sim, o livro chama-se Escuta a Tua Voz, está em todas as livrarias, portanto ele continua a ser vendido, apesar de ser um livro que saiu em 2020, já tem alguns aninhos. Não me dediquei a escrever mais nenhum livro. Mas este livro as pessoas podem encontrar um bocadinho destas coisas que estamos aqui a conversar. Sim, muito. E muitas experiências, não só que passei como professora, não é? De yoga para crianças e bebés e famílias, mas como mãe. São estas experiências que nos tornam humanos, que nos põem naquele lugar, no lugar vulnerável, e que nos mostramos verdadeiramente como somos. É assim que aprendemos, acredito eu. É mesmo, é mesmo. E como é que as pessoas podem saber mais de ti, do teu trabalho, onde é que te encontram? Então, no Instagram é Rugas de Mãe. Rugas de Mãe, esse nome é muitas ruguinhas. Rugas de Mãe. No Facebook é Sandra Matos PT, chegam lá também, e depois nos sites sandramatos.net ou escolababyogaportugal.com. É o teu nome, não é? Ok, nós também no YouTube também te marcamos. E para finalizar, minha querida, dá-me assim uma... Gosto sempre de finalizar assim com isto, uma frase, um conselho, uma dica, algo que tu queiras dizer para pessoas que possam de algum modo ter identificado aqui a sua situação atual, com alguma das situações atual que tu falaste da tua vida, não é? Quer na maternidade, quer na tua mudança de vida profissional, o que quer que seja. Assim, este tema da mudança e do fazermos mudanças, o que é que tu fecharias assim a dizer? Olha, fecharia dizendo que estamos sempre a tempo. Seja qual for a idade, a história, a experiência de vida de cada um de nós, estamos sempre a tempo de reatravessar. É isto. Uau, que bonito. É mesmo. E é mesmo isso. E às vezes não é fácil acreditar nisto. Porque é aqueles que já fizeram aquilo. Não, estamos sempre a tempo. Olha, permite-me só terminar com este exemplo. Tive uma vez na certificação uma senhora, educadora de infância, há 40 anos, é quase. Não é? Eu tenho 49, portanto, imagina, há 40 anos que ela exercia aquela profissão que amava. Eu perguntei-lhe, ela tinha já quase 70 anos, perguntei-lhe, o que estás aqui a fazer nesta certificação do género? O que é que tu buscas aqui? Disse, eu tenho que continuar a aprender para servir os meus bebés. É lindo. Uau!
E há algo que acontece lá, não é? Que nós trabalhamos, em que nós temos que fazer uma posição em que é o avião. Imagina que nós fazemos muito com os nossos filhos, não é? Pegamos nos nossos filhos e pomos-lo em avião. E ela tinha pânico dessa posição. Disse, não, com a minha idade eu já não vou fazer isso. Eu disse, estás aqui, lembras-te do que tu disseste no início? Então bora lá. Eu agarrei nela em avião, ela estava em cima de mim a chorar, as lágrimas dela vieram para os meus olhos e eu senti a unicidade. Que emoção, que bonito. Bem, super lindo. Estamos sempre a tempo. Estamos sempre, é mesmo isso. Reatravessar. Obrigada por essa mensagem, querida, e obrigada por teres aceito vir outra vez. Quantas vezes quiser. Exato, é mesmo bom conversar contigo. Obrigada, querida Sandra. Obrigada a todos por terem estado aqui mais uma vez a ouvir estas histórias inspiradoras. Voltamos num próximo episódio. E agradecendo muito, uma vez mais, à Casa Lotes por patrocinar este episódio e nos permitir assim continuar o podcast. Vou-vos pedir que, caso ainda não subscrevam o canal, façam aí, cliquem aí no botão subscrever para podermos continuar a fazer este podcast expandir e chegar a mensagem a mais pessoas. Obrigada, até à próxima. Este episódio foi patrocinado pela Casa Lotus. casalotus.pt. Tudo o que precisas para despertar o teu lado zen.